Gustav, o crocodilo do Nilo de Burundi, é considerado um dos mais famosos e ao mesmo tempo um dos mais temidos predadores da África. É um canibal com um longo histórico de ataques a pessoas. Segundo estimativas, desde 1987 ele matou entre 200 e 300 pessoas nas margens do rio Ruzizi e nas margens norte do lago Tanganyika. Os dados sobre Gustavo variam, nem mesmo seu comprimento e peso exatos são conhecidos. Este crocodilo é muito evasivo para ser medido. Durante todos os anos em que as pessoas sabem de sua existência, nunca conseguiram capturar Gustavo. No entanto, em 2002 foi relatado que seu comprimento pode facilmente exceder 6 metros e seu peso pode ultrapassar 910 quilos. Se esses cálculos forem pelo menos parcialmente corretos, Gustavo pode ser 3 vezes maior que outros crocodilos em Burundi e, ao mesmo tempo, reivindicar o título de um dos maiores crocodilos da África. Quando se pesquisa sobre Gustavo, parece que ele é fruto da imaginação local. Porém, nem tudo pode ser verdade. Julgue por si mesmo. Se o crocodilo é realmente tão grande, ele deve ter cerca de 100 anos. No entanto, quando conseguimos ver Gustavo com a boca aberta, descobrimos que ele tem um conjunto completo de dentes. Um crocodilo centenário não poderia ter isso. Então Gustavo tem por volta de 60 anos. Como ele conseguiu crescer tanto, é um mistério. E com o tempo, parece que ele vai ficar ainda maior. Talvez tudo seja por causa de sua dieta terrível. Durante o acasalamento, Gustavo costuma segui-la de perto. Ele viaja ao longo das margens do Ruzizi e é considerado o mais perigoso durante esse período. O crocodilo antropófago chega até as áreas mais remotas, comendo todos que cruzam seu caminho. Geralmente são pescadores e banhistas, e acredita-se que as vítimas podem ser de 10, 15 e até 20 pessoas. Além disso, Gustavo raramente come toda a sua presa, o que leva os moradores locais a acreditar que ele não está apenas com fome, mas gosta de matar pessoas. Atrás do sofá. Naturalmente, tentaram capturar um crocodilo com tal reputação várias vezes, mas cada caçada terminou em fracasso. Por exemplo, foi desenvolvida uma armadilha especial pesando 1 tonelada e quase 9 metros de comprimento. Isso é necessário para um grande predador. Depois, a equipe localizou Gustavo, colocou a armadilha em um local adequado e instalou uma câmera infravermelha oculta dentro dela. Vários tipos de iscas foram usados, mas nenhum deles atraiu Gustavo ou qualquer outra criatura. Parece que o monstro simplesmente ignorou essa tentativa. Em seguida, os cientistas estrategicamente colocaram mais 3 armadilhas em certas margens para aumentar suas chances de captura. Isso deveria funcionar, e funcionou. Apenas crocodilos menores caíram nas armadilhas e Gustavo se escondeu novamente. Vale ressaltar que a relação entre o tamanho de Gustavo e sua dieta não foi inventada por nós nem pelo Steve. Os cientistas também supõem algo parecido, mas acreditam que a relação é inversa. Tamanhos e peso fora do comum dificultam o crocodilo de caçar presas móveis típicas de sua espécie, como peixes, antílopes e zebras. Ele tem que escolher vítimas maiores e mais lentas, como búfalos, hipopótamos e pessoas. E considerando que os crocodilos podem ficar muito tempo sem comer, Gustavo pode se dar ao luxo de escolher sua presa cuidadosamente. Então, eu acho que todos esses ataques a humanos não são acidentais nem resultado de fome, como costuma acontecer com outros predadores. Mas voltaremos a essa questão um pouco mais tarde. Em 1600, Gustavo desapareceu em algum lugar e, junto com isso, os ataques pararam. No artigo de 1900, sobre a viagem a Burundi, o autor da revista relatou que Gustavo foi morto. Mas não há dados sobre quem, quando e como fez isso. Não há fotos ou outras evidências. Nada. Vivo ou morto, Gustavo é desconhecido, mas os moradores locais ainda têm medo dele. O crocodilo há muito se tornou algo como o mítico Nessie, com a única diferença de que Nessie não tem algumas centenas de mortes humanas em sua conta. No entanto, as histórias sobre Gustav se tornam cada vez mais fantásticas a cada ano. As pessoas que o viram descreveram algum tipo de criatura muito estranha. Alguns disseram que Gustav tinha uma cor vermelha ou amarela, outros afirmaram que viram ornamentos em seu pescoço, e alguns até estavam convencidos de que tufos de grama estavam crescendo da cabeça do crocodilo. O apetite de Gustav também se tornou lendário. Dizem que uma vez o crocodilo comeu mais de 1 dúzia de pessoas, mas ainda assim permaneceu faminto. Como exatamente os observadores poderiam saber disso é incerto. Mas essas são apenas histórias assustadoras, não fatos documentados. Mas Gustav é ainda um sujeito pacífico comparado com a tigresa de Champawat.
que, acredita-se, é responsável por aproximadamente 436 mortes no Nepal e na Índia. No final do século XIX e início do século XX, seus ataques até entraram no livro dos recordes Guinness, como os que causaram o maior número de mortes. Além disso, a tigresa não apenas matava qualquer um que cruzasse seu caminho, ela meticulosamente planejava sua estratégia e a ajustava. Para se desviar das pessoas que a caçavam, a tigresa percorria até 32 quilômetros entre as aldeias para encontrar novas e novas vítimas. A maioria delas eram jovens mulheres que frequentemente iam à floresta para buscar lenha, alimento para o gado ou outros recursos. Ademais, todos os assassinatos aconteceram de dia. A vida na região estava paralisada, com os homens se recusando a sair de casa para trabalhar, ouvindo o rugido do tigre na floresta. Dizem que os habitantes de uma aldeia nem sequer deixaram suas casas por 5 dias inteiros. Os caçadores intervieram, mas a tigresa facilmente escapava de qualquer armadilha. Então o exército nepalês foi chamado e eles também não conseguiram capturar ou matar o animal. Exército 0, Tigresa 1. No entanto, os soldados conseguiram forçar a tigresa a abandonar o território e atravessar a fronteira para a Índia. Isso ajudou a tigresa a mudar seus hábitos alimentares? Não. Ela continuou a matar pessoas, apenas em território de outro país. A história da tigresa de Champawat terminou apenas em 1907, quando o caçador britânico Jim Corbett a seguiu. Ele quase caiu na emboscada, mas conseguiu assustar o animal com 2 tiros e voltou vivo. No dia seguinte, Corbett organizou uma caçada, na qual cerca de 300 moradores da aldeia participaram. As pessoas vasculharam o território e, finalmente, ao meio-dia, Corbett atirou na tigresa. Naturalmente, eles organizaram uma grande festa por causa disso, que durou até tarde da noite. Porém, continuou sendo um mistério a razão pela qual a tigresa estava matando tantas pessoas. Ao abrir o corpo da tigresa, constatou-se que os caninos superiores e inferiores do lado direito de sua boca estavam fraturados, o superior pela metade e o inferior até o osso. Essa lesão, provavelmente resultado de um tiro antigo, provavelmente impediu a tigresa de caçar presas normais, e ela teve que começar a caçar pessoas. Do ponto de vista dos tigres, comer humanos é muito fácil. Nós não podemos nem fugir nem resistir sem armas. É só pegar e comer. Mas um predador pode se acostumar tanto com a carne humana que depois não consegue parar. Se confiarmos nos especialistas, esse problema existe justamente com os grandes felinos. Tudo tem a ver com o sal no sangue humano, há mais dele, e os predadores, uma vez que provaram nosso sangue, não querem mais se alimentar de qualquer tipo de veado. Afinal, as pessoas são mais saborosas. De fato, para que isso ocorra, é preciso um processo de aprendizado fundamentado em vivências prévias. Isso é impossível se o predador não encontrar a fonte de alimento com frequência. Mas vocês mesmos sabem que as pessoas estão cada vez mais invadindo o habitat dos animais selvagens, então esses encontros acontecem com bastante frequência. Portanto, um animal realmente pode se acostumar com o sangue humano, isso não é um mito. No entanto, para isso acontecer, vários fatores devem coincidir, e o principal deles é a incapacidade de caçar normalmente. Não importa se ela se manifestará em grande escala, como em um ganso, ou em dentes quebrados, como em uma tigresa. Muitos predadores antropófagos estão feridos, velhos demais ou privados de suas fontes naturais de alimento. Bem, alguns realmente adquiriram o gosto pela carne humana. Pode-se dizer adquiriram um gosto por salgado. Aliás, aquele mesmo caçador, Jim Corbett, salvou as pessoas não apenas do tigre, mas também do leopardo de Panar. Este é outro predador famoso e quase tão mortal quanto a tigresa de Champawat. Acredita-se que por sua causa, mais de 400 pessoas morreram no norte da Índia. E sim, na verdade, os ataques ocorreram na mesma região onde a tigresa estava caçando. Mas poderia haver 2 canibais no mesmo território de uma vez? Isso parece excessivo. Mas os cientistas dizem que a geografia ajudou na carreira do leopardo de Panar. A região era remota, e claramente havia uma falta de armas de fogo e caçadores. Os moradores de outras áreas geralmente ignoravam o que ocorria, e o leopardo agia livremente. Este poderoso animal atacava pessoas que voltavam para casa ao anoitecer, ou entrava em suas residências à noite, devorando inúmeras vítimas. Nenhum dos habitantes locais era corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Escondido, agressivo, audacioso, capaz de escalar e preferindo atacar à noite, o leopardo era um verdadeiro pesadelo. Ele sabia identificar armadilhas, se camuflava perfeitamente e habilmente evitava encontros com humanos, se quisesse. Os animais só o viam claramente no último momento quando ele atacava. Jim Corbett foi contratado pelas autoridades para matar animais predadores de pessoas na região, mudando tudo. E, como você já deve ter percebido, ele era muito bom no seu trabalho.
Diferentemente dos tigres, que caçam humanos devido a ferimentos ou velhice, os leopardos predadores de pessoas costumam ser indivíduos saudáveis. Isso torna ainda mais difícil capturá-los. No entanto, os caçadores venceram. Corbet amarrou uma cabra como isca e ocupou um lugar na árvore mais próxima, que cobriu com um manto de camuflagem. De qualquer forma, o leopardo ignorou a cabra e tentou chegar até Corbet imediatamente. Ele sabia que havia algo mais saboroso na árvore do que a cabra. E apenas quando suas tentativas de subir não tiveram sucesso, o predador se voltou para a cabra. Foi aqui que o caçador apertou o gatilho. O leopardo ferido fugiu, mas no dia seguinte ele foi rastreado e abatido. Posteriormente, constatou-se que o leopardo passou a consumir carne humana devido a um surto de cólera. Havia muitos corpos humanos na selva e pouca comida normal para os leopardos. Como podemos lidar com isso? Mas os animais antropófagos nem sempre são solitários, podem ser até mesmo grupos inteiros. Os mais famosos e possivelmente os mais produtivos assassinos viviam em Jombé. Era um grupo de 15 indivíduos que tirou centenas de vidas. Estima-se que até 1.500 pessoas morreram entre 1932 e 1947. Antes desses trágicos eventos, o governo colonial reduziu o número de animais predadores na região, tentando lidar com um surto de peste que devastou rebanhos de gado de grande porte. Os leões famintos logo passaram a se alimentar de seres humanos, diferente da maioria dos leões. Brighton Diombe cometia seus assassinatos durante o dia, usando as horas noturnas para percorrer 30 quilômetros até uma aldeia nada suspeita. Isso foi muito astuto. Ninguém esperava um ataque de leões durante o dia, não está na sua natureza. Mas somos realmente uma presa tão fácil para os predadores? Eu mesmo disse isso há pouco. Não podemos correr rápido ou, por exemplo, escalar, mas pelo menos o homem deve fazer algo. De acordo com o especialista, quando confrontado com um grande felino, um homem desarmado é um dos seres mais indefesos. Ele literalmente não consegue lutar contra garras afiadas e presas poderosas. Não há opções aqui. Como de costume, as tentativas de caçar os leões comedores de homens falharam. Os métodos tradicionais não surtiram efeito. Um par respeitável de militares italianos foi chamado para atirar nos comedores de homens de uma plataforma em uma árvore. Mas o grande leão macho subiu nela e passou a noite, assustando as pessoas que se agarravam aos galhos finos acima. No final das contas, foi decidido rastrear os leões e atirar em alguns indivíduos de cada vez. Isso foi muito longo e muito perigoso, mas funcionou. Após a morte de 2 leoas em 1947, o canibalismo cessou e a vida na Tanzânia voltou ao normal. Mas não são apenas os grandes felinos que caçam pessoas, apesar do nosso foco neles. Por exemplo, o urso pardo de Sankebetsu, ele certamente não pode competir com outros animais no nosso vídeo de hoje. Se considerarmos o número de mortes, são histórias absolutamente horríveis. O animal matou 7 pessoas no total, avançando de 9 a 15 de dezembro de 1995, que até hoje é o ataque de urso mais aterrorizante da história do Japão. O urso pardo de Ussuri acordou mais cedo do que o habitual e agiu exatamente como os ursos fazem nessa situação. Entrou em modo berserk. O animal se aproximou da família Ikeda pela primeira vez em novembro, mas fugiu assustado por um cavalo. Dias depois ele voltou, mas as pessoas pegaram suas armas e atiraram várias vezes no urso. As feridas não eram fatais e as pessoas seguiram o rastro de sangue, mas uma tempestade que começou interrompeu a perseguição. Pareceria que os tiros e ferimentos seriam suficientes para fazer o animal temer as pessoas e fugir com todas as suas forças. Mas a reação foi completamente imprevisível e aterrorizante. 9 de dezembro de 1995, às 10h30. Um gigantesco urso pardo apareceu na casa da família Otto, onde matou um homem antes de perseguir uma mulher fugitiva, que ele matou e comeu na floresta. De acordo com descrições modernas, a cena parecia uma batalha sangrenta. No dia seguinte, as mulheres feridas pelo urso e as crianças aterrorizadas se esconderam. Guardas patrulhavam a área. Os moradores da vila acreditavam que, assim que o urso provasse carne humana, seu retorno à aldeia seria garantido. E geralmente eles estavam certos. Na noite daquele mesmo dia, o urso quebrou a janela de uma casa vizinha e entrou na casa. Lá, ele matou 5 pessoas, incluindo uma mulher grávida. Posteriormente, eles rastrearam o animal pelos rastros de sangue e o abateram. Foram necessários 60 homens armados. Para ser justo, o urso era realmente enorme. Pesava 350 quilos e tinha 2,70 metros de altura.
E por vezes, os ursos são a causa dos problemas das pessoas. O desmatamento criou um sério problema para os chimpanzés no oeste de Uganda. Devido à redução de seu habitat natural, os macacos foram forçados a invadir as plantações dos habitantes das aldeias vizinhas. Como resultado, indivíduos de ambos os lados sofreram e morreram. Os chimpanzés se aproximaram da aldeia por 1 ou 2 anos em busca de comida, pegando bananas, mangas, mamões e tudo o que queriam. O primeiro ataque registrado ocorreu em 14 de julho de 2004, quando um grande chimpanzé agarrou um homem e o matou. A situação estava instável. Desde 2014, pelo menos 3 pessoas morreram, e 6 ficaram feridas ou milagrosamente sobreviveram. E sim, a perda do habitat natural é a culpada por tudo. Embora deva ser dito que os chimpanzés são agressivos por natureza. Eles podem facilmente alcançar uma pessoa através das barras da jaula e, por exemplo, morder seus dedos. Mas se a agressão se manifesta tanto em cativeiro quanto em condições naturais, qual é a causa? Na natureza, os chimpanzés formam estruturas sociais complexas, com lutas de grupo e até assassinatos. Guerras entre chimpanzés são comuns, e quando a sua vida está cheia de violência, simplesmente não se pode evitar ser agressivo. Os chimpanzés não são o único problema. Os macacos estão invadindo as cidades japonesas. No verão de 2022, macacos selvagens atacaram pelo menos 58 pessoas na cidade de Yamaguchi e seus arredores. No entanto, ninguém pode dizer por que os macacos estão agindo assim. Talvez seja a culminação de um conflito de longa data, porque os macacos estão aterrorizando os moradores locais na Tailândia, Malásia e Índia. Mas o mais interessante é que não existem leis que digam que os macacos não podem atacar pessoas. Os macacos selvagens, ainda assim, acabam por ser uma ameaça em todo o planeta. Até breve.